A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, estaremos hoje iniciando o devocional em Gênesis, a partir do capítulo de número 1, e se assim o nosso bom Deus nos permitir, iremos até Apocalipse, né? Estarei fazendo a leitura da palavra do Senhor e falando o que eu entendi, né? A partir da leitura da Santíssima Palavra do Senhor. Vamos iniciar orando, né? Para que o nosso bom Deus venha abrir a nossa mente para ter entendimento, né? Com respeito à palavra lida. Estamos aqui hoje no dia 5 de 1 de 2026, né? Às 0 horas e alguns minutos, iniciando esse devocional para a honra e a glória do nome santo do Senhor. E convidando, né, aqueles que desejam estar também, né, assim como eu, buscando aprender mais da palavra do Senhor. Vamos começar, assim como eu já falei, com a oração, né? Então, que oremos em nome de Jesus. Pai querido, amado meu, Rei meu, Senhor, que o Senhor se faça presente, Senhor, na leitura desse capítulo. Estamos aqui hoje iniciando este devocional para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor nos permita ter entendimento, Senhor, segundo as vossas santíssimas palavras, e que venhamos, Pai amado, a crescer conforme a vossa santíssima palavra, para que possamos ser usados na vossa santíssima obra. Estou falando um pouquinho baixinho porque já tem, né? Meus filhos já estão começando a querer dormir, né? Que agora estão dormindo tarde. Mas é assim, né? Já tem a mais novinha dormindo, que tem 6 anos, né? Tá dormindo. Então, por isso é o motivo de eu estar falando assim, um tanto baixinho. E sem mais demoras, vamos iniciar a leitura, né? Para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém, né? Gênesis, capítulo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o abismo de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos.
e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dormindo sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore, que dá semente, se vos há para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Glória a Deus, né, meus irmãos? Palavra linda, maravilhosa, a bondade do nosso Deus, né? O nosso Deus, ele é fiel em tudo que ele faz, tudo que o nosso Deus fez, né? É perfeito, foi perfeito, e o nosso Deus viu que era bom, né? Hoje sabemos que muitas das vezes nós, como seres humanos, né, acabamos modificando a criação do nosso Pai, que é tão perfeita, né, para conosco. Nosso Deus, ele fez tudo de uma maneira muito linda, né, muito agradável, né, à vontade dele. E sabemos que o nosso Deus, ele é aquele que tudo pode, é aquele que tudo faz, é aquele que tudo sabe. E sabemos, né, que o nosso Deus, ele, através de uma palavra, ele fez tudo, né? Um haja do nosso Deus significa muito, né? E é assim, nos tempos de hoje também, para muitas coisas, né? Tudo que a gente achar que não tem solução, basta um haja, né, do nosso Deus para que venha a acontecer. E o nosso Deus, né, no princípio ele criou, né? Deus criou os céus e a terra e todas as outras coisas, né? Foi o nosso Deus que criou, mas temos, né, desde o início, podemos ver o amor do nosso Deus para conosco. O nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança, né? Como nosso Deus nos ama, porque todas as outras coisas foram criadas por Ele, mas nenhuma foi criada à sua imagem e semelhança.
a não ser o homem, né? Pois ele criou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, e ainda soprou, né, fôlego de vida, né, nas narinas do homem, para que esse venha a ter um ar, né, que respiramos, né, para a ter a vida, né, que o nosso bom Deus nos concede estarmos vivendo. Nosso Deus, ele é grande, irmãos, é muito grande e é muito bom, muito gratificante, né, estar aqui buscando aprender mais. Não sei, sei pouco, muito pouco, mas eu peço a Deus que venha, né, a me dar entendimento, a nos dar entendimento, que possamos crescer, né, nos caminhos do Senhor, porque, né, para onde iremos? Se só o nosso Deus, né, o nosso Jesus tem palavras de vida e palavras de vida eterna, né? Então que possamos ter sede para mergulharmos cada vez mais nas águas profundas do nosso Deus. É, e é muito, né? Esse capítulo tem muita coisa para nos ensinar, muito pode ser falado, né? Cada um entende, né, da maneira que o Espírito Santo de Deus ministra, né, no seu coração, mas eu entendo que o meu Deus, o nosso Deus, ele é perfeito e ele faz tudo no tempo certo, né? Ele criou tudo no tempo certo, tudo no tempo dele, né? Tudo no seu dia. Não tumultuou nada. Através disso também possamos podemos aprender que tudo, né? Tem um tempo determinado por Deus, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É, não podemos tumultuar, né, as coisas do dia a dia, querer fazer tudo de uma só vez, porque o nosso Deus, que é poderoso para fazer, ele não fez, né, tudo de uma só vez. Ele, para cada dia, ele foi criando, né, dizendo um haja, né, um haja de Deus a cada dia. E assim ele fez todas as coisas, né, fez o homem à sua própria imagem e semelhança. E quando é lindo de ver aqui, né, no versículo 26, quando Deus diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que move sobre a terra. Então, nosso Deus, ele, né, deu todas as coisas na mão do homem, né? E o homem, por sua vez, muitas das vezes não sabe, né, cuidar do que Deus nos deu, do que Deus colocou nas nossas mãos. O homem muitas das vezes é ingrato, né? Nós temos que pedir a Deus um coração cada vez mais grato por tamanha bondade, por tamanho amor que Ele teve e tem para conosco, né? Que não há amor maior, né, do que um pai dar seu filho, né, para morrer por um povo pecador, né, assim como nós somos. Mas Jesus morreu por nós, por amor a nós. Então Ele nos amou primeiro. Então que possamos ter a sede de aprender mais do nosso Deus e andar nos santíssimos caminhos do Senhor. E já podemos ver a presença de Jesus, né, e do Espírito Santo de Deus aqui, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança. Então, Deus já está falando tudo, né, tinha mais alguém lá com ele, e esse alguém, né, o nosso Jesus, o Espírito Santo de Deus, eles já se encontravam desde o início. Então, que possamos ser cada vez mais gratos ao nosso Deus Trino, né, que nos ama tanto. É muito lindo, né? É muita coisa para se estudar. Isso é um pouquinho da minha meditação, do que eu entendi, que cada um possa buscar a revelação do Espírito Santo, né? Para que venhamos a compreender mais e mais sobre a palavra do Senhor. E vamos orar amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir, né? Iremos para o capítulo de número 2. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Rei meu e Deus meu,
dono de toda glória, de todo poder, Senhor, ensina-nos, seus